noite, meus irmãos. Nós vamos proferir a prece inicial, pedindo a Jesus, aos mentores da casa, que abençoe a nossa reunião dessa noite. Pai nosso, que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de expiação, santificado, Senhor, seja o seu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz e carinho do pão espiritual. Perdoa, meu Senhor, os nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro, distante de vossa luz. Que a nossa fiel igreja seja o altar da caridade, onde se faz a vontade do vosso amor, que assim seja. Obrigado, Jesus. Meus irmãos, vamos então dar continuidade aos nossos estudos, iniciados na semana passada. Apenas para relembrar a todos, nós tínhamos feito o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, pedido 3, onde nós fomos instruídos sobre a prece. E na semana passada, na quarta-feira, nós iniciamos o capítulo 28, um capítulo dedicado à coletânea de preces espíritas, e nós iniciamos também a abordagem da oração dominical do Pai Nosso. O Pai Nosso, como o irmão Fernando comentou na semana passada, ele tem 7 subdivisões. Nós fizemos a subdivisão inicial, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Fizemos a segunda subdivisão, venha o teu reino. Fizemos ainda a terceira subdivisão, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. E hoje nós vamos dar início à quarta subdivisão, dá-nos o pão de cada dia. Dá-nos o alimento indispensável à sustentação das forças do corpo, mas dá-nos também o alimento espiritual para o desenvolvimento do nosso espírito. O bruto encontra a sua pastagem, enquanto o homem, porém, deve o sustento à sua própria atividade e aos recursos de sua inteligência, porque o criaste livre. Tu lhe has dito: tirarás da terra o alimento com o suor da tua fronte. Desse modo, fizeste do trabalho para ele uma obrigação, uma lei, a fim de que exercitasse a inteligência na procura dos meios de prover às suas necessidades e ao seu bem-estar, uns mediante o labor manual, outros mediante o labor intelectual. Sem o trabalho, ele se conservaria estacionário e não poderia aspirar à felicidade dos espíritos superiores. A minha pergunta que eu gostaria de iniciar para o irmão João e para o irmão Fernando é como nós devemos entender a lei de trabalho aplicada a esta condição de dar-nos o pão de cada dia. Esse pão seria apenas o alimento do sustento material ou ele iria além desse sustento material? Ele seria também uma metáfora de um pão espiritual. E se ele é, que pão espiritual é esse? Boa noite. Nós vamos entender
quando nós falamos, venha a nós o vosso reino, então significa que nós pedimos que venha as leis divinas até nós, para que nós possamos obter os dois pães, o pão material e o pão espiritual. Então nós temos que obter esses pães de acordo com essas leis. O pão material nós temos de obtê-lo trabalhando de forma honesta e equilibrada, segundo as leis divinas. E o pão espiritual nós temos que obtê-lo também obedecendo essas leis, através das boas obras, dos bons pensamentos, dos bons sentimentos. Aí nós obteremos esses pães. Mas se nós reanalisarmos ainda as leis divinas, nós temos que compartilhar aquilo que nós recebemos das mãos de Deus. E muitas vezes nós esquecemos de compartilhar com os nossos irmãos em necessidade. Porque se nós chamarmos Deus de Pai, então nós somos irmãos. Se Ele nos concede essa lei tão sábia e tão justa, para nós obtermos esse pão de cada dia, tanto espiritual quanto o pão material, então nós temos, de uma certa forma, compartilhar esse pão com os nossos semelhantes. Eu achei interessante, eu até trouxe uma mensagem do Chico, ela foi ditada pelo Espírito meio meio, chama Prece do Pão. Nessa prece do pão, o próprio pão dizendo, Senhor, entre aqueles que te pedem proteção, estou eu também, servo humilde, a quem mandaste extinguir o flagelo da fome. O pão dizendo a prece. Partilhando o movimento daqueles que te servem, fiz hoje igualmente o meu giro. Vi-me frequentemente detido em lares faustosos, cooperando as alegrias da mesa farta, mas vi pobres mulheres que me estendiam de balde as mãos. Então ele está dizendo que casas têm excesso de pão, ao passo que pessoas necessitadas pedem o pão no meio da rua e nada recebem. Vi crianças esquálidas que me olhavam ansiosas, como se estivessem fitando o tesouro perdido. Encontrei homens tristes, transpirando suor, que me contemplavam agoniados, rogando em silêncio para que lhes socorresse os filhinhos largados ao extremo infortúnio. Escutei doentes que não precisavam tanto de remédio, mas de mim, da comida, para que pudesse atender ao estômago torturado e vazio. Vi a penúria, cansado do pranto, e reparei em muitos corações desvalidos, mudo desespero por minha causa. Pessoas também pedindo pão e nada recebiam. Ele prossegue ainda, ela prossegue. Entretanto, Senhor, quase sempre, estou encarcerado por aquelas mesmas criaturas que dizem honrar-te. Então a pessoa fala em Deus, fala em Jesus, grita Jesus, mas encarcera o pão até que ele mofe, que ele endureça e jogue no lixo. Fala em teu nome, confortadas e distraídas na moldura do supérfluo, esquecendo que caminhaste no fundo, no mundo, sem reter uma pedra em repousar a cabeça. Elogiam-te a bondade, exaltam-lhe a glória, sem perceber junto delas nossos próprios irmãos, fatigados, desnutridos. E muitas vezes, depois de fazerem formosas dissertações em torno de teus ensinos, aprisionam em gavetas, em armários, quando me trancam sobre o teto colorido de vitrinas custosas, ou no recinto escuro dos armazéns. Então nós observamos aí, nós falamos de Jesus, mas quando nós vamos compartilhar aquilo que Jesus nos dá, que Deus, sua infinita bondade, nos cede, nós esquecemos de ajudar os nossos semelhantes. Eu peço ainda licença para complementar, no livro Bem-aventurado Simples, existe uma dissertação interessante. Uma criança, ela estava diante da vitrine de uma padaria, ela viu um pedaço de bolo, e ela pedia às pessoas que entravam na padaria que doassem um centavo, algum dinheiro, para que ela pudesse adquirir esse pedaço de bolo. Várias pessoas entraram, algumas deram moedas de pequeno valor, saíam e iam embora despreocupados. Nisto, o irmão necessitado, vendo aquela situação, ele pegou a esmola que tinha obtido durante o dia, entrou dentro dessa padaria, adquiriu esse bolo e entregou para as crianças. A gente vê o que é
o coração, que é o sentimento. E essa criança o abraçou, beijou e agradeceu-lhe por ter tido essa oferta do alimento que queria comer. Então nós temos que saber e entender, para que não venhamos também cair um dia nessa carência, nessa necessidade. Esse é o entendimento. Boa noite, meus irmãos. Na parte dar-nos o pão nosso de cada dia, tomando a vertente material, a Mãe Natureza é sempre mestra para todos nós. Porque esse pão, Deus dá a terra, Deus dá o sol, a água e a capacidade germinativa do grão. Ninguém faz nenhum grão germinar. É a própria criação divina que faz com que esse potencial que está no grão, que é o potencial de germinar e frutificar. Então todas essas bênçãos são ofertadas pelo Pai. Cumpre a nós, o Davi falou do trabalho, o trabalho de plantar o trigo, de cuidar do trigo. Quando tiver junto dele o joio, separar o joio, bater o trigo, amassar o grão, recolher a farinha e fazer o pão. O pão é o único alimento que está presente em todas as culturas, em todos os países. É um alimento universal, é o único. E o pão que Jesus fala, que é o pão da simplicidade, porque Emmanuel fala que nós costumamos pedir, como o irmão João lembrou ali, bolo, sanduíche, e não está isso na prece de Jesus, né? A gente pede sanduíche e exige sanduíches cada vez mais sofisticados, né? Eu me recordo que nos meus primórdios de adolescente aborrecente, minha mãe orientava, né, e punha disciplinamente para fazermos o culto, e é necessário que os pais assim o façam, porque senão eu não estaria aqui hoje, foi pelo esforço dela. Então, era um dia assim que tinha só o pão mesmo, dessa vez em casa tinha um pão mesmo. Aí minha mãe falou com a minha irmã assim, a Estela: agradeça o pão que você recebe a Deus. Aí eu falei assim, com o aborrecente, né? Estela, se você agradecer o pão, Deus vai achar que você gosta de pão, só vai mandar pão. Mas o pão é o alimento. Passando para a vertente espiritual, com Jesus a coisa muda muito, muito. E talvez não possamos fazer da mesma forma que ele faz. No livro Boa Nova, ele orientando os apóstolos, fala assim, isso também está no Evangelho também, quando ele vai conversar com a mulher cananeia, que os apóstolos perguntam a ele se ele já tinha comido, e ele fala que o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Aí já complica para nós. Fazer a vontade do Pai como alimento da nossa vida. Então a gente vê quanto tem de ensinamento nessa pequenina frase. Dá-nos, porque nós não podemos fazer de nós. Quem aqui de nós tem a capacidade de fazer pão? Nós não temos. O pão nosso de cada dia. Nosso porque ele não pode ser exclusivo, como o irmão João falou. Não é possível nós nos alimentarmos, nos fartarmos do pão, tendo ao lado irmãos nossos com fome. Nós não podemos fazer isso. Se o pão é nosso, é necessário repartirmos o pão com os nossos irmãos menos aquinhoados. E é o pão nosso de cada dia. Será que precisamos realmente criar grandes reservas de alimentos ou de bens materiais, como costumamos fazer, sendo que o Cristo não tinha uma pedra para recostar a cabeça?
Então, nós não temos condição de fazer como Cristo, mas Ele tem que ser o nosso modelo e guia. Nós temos que nos esforçar para um dia, tal como Ele, termos como alimento nosso de cada dia, fazermos a vontade do Pai junto aos nossos irmãos. Então, a gente vê que numa prece que parece tão simples, como que ela é tão majestosa, na sua simplicidade. É muito interessante o grau de profundidade de entendimento que cada um que lê o Evangelho traz na sua visão, contribuindo para esse enriquecimento da visão de todos nós. Quando eu li os 2 próximos parágrafos, a impressão que eu tive é que a oração nos diz que existe uma condição básica para que o Pai Eterno possa atender às nossas necessidades. E que, obviamente, ela passa pelo pão do corpo, que é o alimento material, mas pelo pão do Espírito. E eu fiquei pensando, mas pão do Espírito, quer dizer, o Espírito não precisa de um pão objetivamente, mas ele ainda precisa de coisas para se desenvolver. E ele precisa caminhar espiritualmente. Me veio à mente, então, uma inspiração de que provavelmente esse pão do Espírito poderia ser também o seguimento das leis maiores do Pai Eterno, de amor, de caridade e de trabalho, porque esse é o alimento que vai promover o progresso do Espírito, como o alimento material vai prover a sustentação do corpo. E lendo esses 2 parágrafos que eu leio agora, eu gostaria então um comentário do irmão João e do irmão Fernando. A oração nos diz: ajudas o homem de boa vontade que em ti confia, pelo que concerne ao necessário, tanto necessário espiritual quanto material. Não, porém, aquele que se compraz na ociosidade e desejar a tudo obter sem esforço, nem aquele que busca o supérfluo. Ou seja, o esforço para o progresso espiritual ou pelo supérfluo do progresso espiritual, que na verdade não serão os agentes de maior contribuição. E ele confirma isso na próxima, os irmãos espirituais confirmam isso no próximo parágrafo, porque ele diz: quantos e quantos sucumbem por sua culpa própria, pela sua incúria, pela sua imprevidência ou pela sua ambição, e por não terem querido contentar-se com o que lhes havias concedido. Esses são os artífices do seu infortúnio e carecem do direito de queixar-se, pois que são punidos naquilo em que pecaram. No entanto, nem a esses mesmos tu abandonas, porque és infinitamente misericordioso. As mãos lhes estendes para socorrê-los, desde que, como filho pródigo, se voltem sinceramente para ti. Essa passagem é Kardec fazendo a súplica mais detalhada do que Jesus falou. Então, nós devemos implorar ao Pai essa força, a coragem, a boa vontade, o bom ânimo para realizarmos as tarefas. Porque se nós tomarmos Deus a conta de um David Copperfield, que vai fazer mágica, né, eu peço a Deus e o pão aparece. Eu peço qualquer coisa para minhas necessidades, aparece. Então, nós estamos confundindo aí as coisas, né? Não é mágica. Porque Deus não quer criar preguiçosos. Não é preguiçosos. Então, nós vamos com o nosso esforço, com o nosso trabalho. Se nós pensarmos na evolução da própria humanidade, todas as dificuldades que apareceram para a humanidade em todos os tempos, que a gente inicialmente pensa como coisas ruins,
que deveriam ser livrados delas, são estímulos para o progresso. O que nos levou a chegar à condição que estamos é que nós somos muito menos aquinhoados do que os animais com relação ao olfato, à visão, à audição. Então nós tivemos que, para, digamos, competir, utilizar a inteligência para, com o nosso esforço, conseguirmos os recursos que nos permitiram chegar até aqui. Porque enfrentar um mamute no braço não ia ser fácil. Íamos perder todas. Então, o que parecia dificuldade foi um estímulo para desenvolvermos a inteligência. Então, se a humanidade toda fosse preguiçosa, ociosa e ficasse rogando a Deus o efeito Copperfield, viria esse efeito Copperfield? Não viria. Então, é isso que Kardec está nos esclarecendo. É o esforço, o trabalho, a oração sempre virá ao nosso favor, mas é necessário fazermos da nossa parte. Interessante que a maioria dos problemas materiais que nós temos, ele exige de nós o equilíbrio espiritual, o equilíbrio emocional. Um determinado livro conta que um senhor, ele estava muito faminto, ele andava às margens de um rio, e fazendo a prece a Deus, pedindo uma forma de conseguir um alimento, para que ele pudesse saciar. Ele foi caminhando, e após uns 15 a 20 metros, ele viu metade de uma nota no vale cruzeiros, 50 cruzeiros, a metade da nota apenas. Aí ele abaixou, agora que viu a metade da nota, ele já não ficou tão satisfeito, ficou um pouco nervoso. Aí pegou aquela nota, olhou, rasgou a nota e jogou fora. Continuou a caminhada. Mais adiante encontrou outra metade da nota, que se juntasse daria então a condição de comprar que tinha necessidade. A gente observa o seguinte: então, se tivesse tolerância e paciência, né, e a compreensão da prece que havia feito, ele poderia ter, de uma certa forma, adquirido o alimento que tinha necessidade. Então nós observamos que todo problema nosso, a parte física, a parte material, exige em nós a compreensão e o equilíbrio espiritual. Mas é comum a todos nós, pelo menos a mim, posso dizer isso com certeza, quando não obtemos aquele elemento material de sustentação em qualquer nível da nossa vida, e acabamos de fazer a oração e pedir por aquele pão, e começamos a achar que o pão não chega, o que nos vem à nossa mente? Ah, pai, eu acho que o senhor não gosta muito de mim não, porque eu rezei tantas vezes, repeti tantas vezes que eu queria esse pão, queria aquele carro, queria isso, queria aquilo. De novo, na nossa imprevidência, na nossa incúria, na nossa ambição, na nossa necessidade de querer mais do que podemos ter ou que devamos ter, e continuamos nas nossas queixas. Então vejamos o que Kardec nos diz em seguida. Antes de nos queixarmos da sorte, inquiramos de nós mesmos se ela não é obra nossa. A cada desgraça que nos chegue, cuidemos de saber se não teria estado em nossas mãos evitá-la. Consideremos também que Deus nos outorgou a inteligência para nos tirar do lameiro, e que de nós depende o modo de a utilizarmos, de como utilizarmos esta inteligência para nos tirarmos da dificuldade. Já vimos que colocar a culpa em Deus, porque não temos as coisas materiais, porque não recebemos as coisas, até porque as coisas espirituais não adianta colocar a culpa em Deus, até porque as bênçãos vão chegando a todo tempo e nós somente não as enxergamos. Mas nas materiais, que são as coisas que a gente está enxergando o tempo todo, costumamos colocar a culpa nele, né? E ele ainda diz: pois que é a lei do trabalho, se acha submetido o homem na terra. Dá-nos, portanto, coragem e forças para obedecer a esta lei, a lei do amor, da caridade e do trabalho.
Dá-nos também a prudência, a previdência e a moderação, a fim de não perdermos o respectivo fruto. Dá-nos, pois, Senhor, o pão de cada dia, isto é, os meios de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida, porquanto ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. E uma visão do irmão João, do irmão Fernando, sobre essa, é muito impactante nas queixas aí, nós todos vamos adquirindo hábitos. Ninguém vive sem hábitos. Podemos ter bons ou maus hábitos, mas sempre hábitos. E o problema de habituar é queixar, que você queixa sempre. Você passa a queixar. Tem alguém que eu vou contar aqui, mas não vou falar quem é. Vou dizer quem é. Eu estava saindo do trabalho e nesse dia eu saí um pouco atrasado. E como era um horário diferente do que eu estava indo, os sinais de trânsito que eu normalmente pegava aberto, agora estavam fechados. Eu atrasado e o sinal de fazendo picardia, fechando na hora que eu chegava. Justamente na hora que eu chegava, eu fechava. Então, assim, o que é a reclamação e o desequilíbrio? O semáforo está esperando eu chegar para fechar? Vocês acham disso? Então, aqui desequilíbrio que a gente chega. Eu falei, realmente eu estou afastado de Deus. Tem que fazer bastante oração, porque é hábito de queixar. Aí o que eu percebi? Eu estava queixando frequentemente. E aí é uma luta. Parar de queixar é uma luta. Que não é fácil. Primeiro passo que eu fiz. Vou não exteriorizar minha queixa. Você fala assim, você conseguiu parar de queixar? Não, mas pelo menos eu não falo com os outros. E diminuir. Já não queixo tanto como eu queixava antes. Estou queixando menos. Não parei todo de queixar não. Mas não verbalizo as minhas queixas. E então logo dou aquela despertada, né, para parar de queixar. Porque criamos hábito, o hábito de queixar. Então, é disso que está falando. Nós que recebemos tantas bênçãos, será que temos razão para queixar? Com relação ao trabalho. É só na nossa cabeça que quem é nobre, quem é melhor, não trabalha. No mundo espiritual, não é assim. Quem é o mais evoluído é o que trabalha mais. Quando os apóstolos reunidos queriam saber quem que era o maior, Jesus disse, o que quiser o maior, seja o servo de todos. O servo, o que você vai falar? O servo serve e não é servido. Por isso é que quem mais doou para a humanidade foi Jesus. Porque quem serviu a toda a humanidade foi o Cristo. Sabe de onde vem a nossa ideia? A nossa ideia vem, primeiro, do distúrbio que nós criamos com relação à nobreza material. Infelizmente, o Brasil foi o último país das Américas a acabar com a escravidão. Então, trabalho é serviço de escravo. Então, quem é inteligente, quem é nobre, quem é melhor, não trabalha. Ou seja, um estímulo à preguiça. Existe isso na vida espiritual? Por isso que aqui, no nosso trabalho, na parte mediúnica, vemos frequentemente escravos de luz e senhores com treva. É ou não é, irmão? Mandarim? Então, o trabalho é lei. Quem quiser na vida espiritual, mesmo na nossa vida aqui, né, gente? Materialmente, tem que trabalhar para conseguir. E espiritualmente, mais ainda. Não conheço, nunca ouvi falar de nenhum espírito de luz que não trabalhasse muito. Então, quando se fala em trabalho, o Pai Benedito, que é um dos mentores dessa casa, eu muito admiro, primeiro, pela sabedoria, segundo, pela humildade. Eu me lembro que, em certa época, numa das reuniões, ele atendendo uma das pessoas, e ele,
observando o que a pessoa lhe dizia, a pessoa reclamando que estava com carência de alimento em casa. E ele, conversando com essa pessoa, ele disse: oi, meu irmão, você antes de alimentar ou de comer um pé de alface, você já observou a beleza que a natureza colocou ali dentro? E a maioria das pessoas não observam isso, simplesmente corta com a faca e enfia para a garganta abaixo, até encher as entranhas. Então nós observamos que realmente a natureza tem muita coisa a nos ensinar. Se nós observarmos que a natureza traz para nós, nós vamos aprender muito. Vamos observar, por exemplo, a árvore, por exemplo, ela trabalha, ela cumpre os deveres segundo as leis divinas. Ela retira a seiva do solo para se alimentar, mas tira só o necessário. Ninguém nunca viu uma árvore tomar bicarbonato para esvaziar o estômago, né? Ninguém nunca viu. Ela toma indigestão, não bicarbonato, toma um sorrisal, vamos ver. Ela sabe o necessário que ela tem que tirar, alimenta, trabalha e segue as leis divinas. Então, quando nós aprendemos com a natureza, nós vamos estar melhores. Certa feita, o Pai Benedito dizia com algumas pessoas: melhore sua natureza, mude a sua natureza. Então a pessoa ia acordar o jardim, acordar uma confusão dentro de casa. Não, para a natureza interna de cada um. Então, se nós mudarmos a natureza segundo as leis divinas, nós realmente estaremos bem melhor na nossa caminhada espiritual. No entanto, o Evangelho faz essa ressalva também, na análise do irmão Kardec, as situações específicas onde nem todo mundo tem condições de suprir suas próprias necessidades, né? Há indivíduos doentes, incapacitados fisicamente, eventualmente mentalmente, e em situações difíceis. Como então analisar essas situações específicas? Então, está escrito: se trabalhar nos é impossível, a tua divina providência nos confiamos. Se está nos teus desígnios experimentar-nos pelas mais duras provações, malgrado os nossos esforços, aceitamo-las com justa expiação das faltas que tenhamos cometido nesta existência ou noutra anterior, porquanto és justo. Sabemos que não há penas imerecidas e que jamais castigas sem causa. Portanto, tudo o que ocorre vem por um propósito, e se trabalhar não é possível, nos colocamos às expensas da divina providência. Voluntário? Com relação a essa parte da privação até do alimento, pareceria uma falta de misericórdia do Criador para com as criaturas. Isso não ocorre se não estivermos revoltados com o Criador. Porque às vezes passamos provas de muita dificuldade material, mas não a escassez a ponto de uma miséria total, de não ter nada para comer, para morrer de fome. Só a revolta é que retira o mínimo de nós, porque se Deus alimenta os animais, as aves e as plantas, não deixaria de alimentar os seus filhos, o que não equivale dizer que viria o supérfluo. Então, às vezes, reencarnamos numa prova porque tivemos muito material e fomos tremendamente egoístas, não soubemos utilizar os recursos que chegaram às nossas mãos para dividirmos com os nossos irmãos, e aí passamos pela prova da dificuldade para termos os ganhos materiais. Então tudo para nós é difícil, é com luta, e sempre vem na quantidade da necessidade. Mas esta miséria, a ponto que Kardec está falando aqui, é só quando nos revoltamos com o Criador. E Emmanuel nos fala que todos esses que por expiação
foram privados de conseguir o sustento da existência corpórea com o suor do seu trabalho, como Davi falou aqui, nas várias limitações do corpo, a sociedade tem responsabilidade de suprir as necessidades básicas, porque são nossos irmãos. Então, por isso que a bandeira do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Então, nós devemos nos mover pelo menos uma vez por semana em favor de algum irmão necessitado. Então, todos nós temos condição de ofertar alguma coisa material para algum irmão nessa carência material. Então, nós precisamos nos tocar pela compaixão na situação difícil daquele irmão que cruza o nosso caminho. E se não cruzar, devemos nós nos deslocar ao que os irmãos felizes nos falam que são os infortúnios ocultos. Irmos atrás dos infortúnios ocultos como mensageiros do Criador, levando alívio àqueles que se encontram em sofrimento. Na existência atual, nós traçamos a nossa caminhada reencarnatória futura. No livro Lindos Casos de Bezerra de Menezes, ele nos conta uma coisa interessantíssima. Um determinado senhor está necessitado de pão e de água. Ele se aproximou de uma residência. Essa residência está toda ornada de flores externas. E ele, olhando aquele aspecto muito atraente da residência, bateu e pediu um copo com água, um pedaço de pão. A moradora da casa olhou pela janela, ao divisar o senhor, disse: "Ô, meu irmão, infelizmente eu não tenho nada que possa o ajudar. Mas eu acredito que Deus irá supri-lo e auxiliá-lo mais adiante." Aí o doutor Bezerra fecha esse caso dizendo o seguinte: que tem muitas pessoas que têm no exterior o jardim das suas casas, tudo ornamentado, mas infelizmente não tem dentro de si aquele jardim. E quando a pessoa já tiver interiorizado aquela paisagem física para dentro de si, você estará mais equilibrado para atender o irmão necessitado. Então nós observamos que nós traçamos a nossa existência atual, a nossa caminhada futura reencarnatória. Kardec, então, fecha essa sessão 4, o pão de cada dia, fazendo uma exortação, pedindo ao Pai Eterno que nos abençoe no sentido de afastar de nós um dos piores sentimentos anti-amor, anti-caridade que nós temos, que é a valorização do ego e, por conseguinte, a sua consequência, que é o egoísmo. E, obviamente, o egoísmo traz uma série de outros aparentados defeitos que nós podemos ter, entre eles a inveja. E ele nos diz: preserva-nos, ó meu Deus, de invejar os que possuem o que não temos, nem mesmo os que dispõem do supérfluo, ao passo que a nós nos falta o necessário. Perdoa-lhes se esquecem a lei de caridade e de amor ao próximo que lhes ensinaste. Afasta igualmente do nosso espírito a ideia de negar a tua justiça, ao notarmos a prosperidade do mal e a desgraça que cai por vezes sobre o homem de bem. Já sabemos, graças às novas luzes que te aprouve concedermos, que a tua justiça se cumpre sempre e a ninguém excetua, que a prosperidade material do mal é efêmera, como a sua existência corpórea, e que experimentará terríveis reveses, ao passo que eterno será o júbilo daquele que sofre hoje resignado. Para os nossos comentários finais, os últimos 5 minutos, começando pelo irmão João, terminando pelo irmão Fernando.
já vai nos alertando, né, sobre o nosso comportamento, sobre aquilo que vai nos reservar o futuro. Nós sempre recordamos as palavras de Jesus: a cada um segundo as suas obras. Como é medida que nós medimos, nós seremos medidos. Se nós buscarmos sentido espiritual dessas duas afirmações de Jesus, nós vamos entender a nossa caminhada aqui, no mundo material e no mundo espiritual, e que nos reserva a nossa caminhada futura. Nessa parte em que Kardec aborda que não devemos invejar aqueles que têm, ainda que não tenhamos. Se pensarmos que o manancial, seja material, seja espiritual, deve fluir daquele que tem muito para aquele que não tem nada, nós vemos isso aqui com os espíritos felizes, eles, de forma nenhuma, ficam regozijados de ver um irmão endurecido, ainda egoísta, ainda com ódio no coração, passando dificuldade, não. Pelo contrário, eles se fazem portador da misericórdia divina para socorrer. Então, o que Kardec está nos ensinando? Ainda que em situação difícil, precisamos rogar por aqueles que têm muito materialmente e que, na verdade, são necessitados espiritualmente. Eles são os mais necessitados das nossas orações, da nossa compreensão, de pedirmos ao Cristo que possa encher os seus corações de misericórdia e de amor. Meus irmãos, nós deixamos então para a próxima quarta-feira os nossos estudos relativos à próxima subseção, para aqueles que desejarem ler em casa. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos que nos devem. Perdoa as nossas ofensas como perdoamos aos que nos ofenderam. Paz esteja convosco e vamos ao nosso trabalho. E só temos inveja só do bem material. Do bem que a pessoa faz por própria, a gente não tem inveja dele, não. Bem O lembrado. trabalho